Ligou o seu IR. Ligou. Dá um volume internacional. Glória a Jesus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos no templo nesta tarde, para mais uma vez podermos exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Somos também agradecidos pelos amigos que já estão conosco pela internet e queremos dizer a vocês que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos às terças e quintas, às 19h30, e aos domingos pela manhã, 9h30, 17 horas e 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar com os seus amigos a nossa transmissão. Tenho certeza que Deus tem bênçãos para todos nós que estamos aqui e para você que está em seu lar também. Solicito os irmãos, vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor e darmos início ao nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença estamos nós reunidos nesta tarde, agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade gloriosa e feliz que nos dá de nos reunirmos no templo, Senhor, nesta hora, para podermos prestar ao Senhor o nosso culto de adoração ao Teu nome. Somos gratos pelo dia que nos deste, pela manhã gloriosa, por estarmos em Tua casa, aprendendo da Tua palavra, e por nos trazer, Senhor, nesta tarde, para este culto, para este tempo de adoração. E somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Pedimos que o Senhor guarde os Teus filhos, os traga em paz e em segurança, para que possam chegar aqui nesta hora, para conosco, Senhor, se unirem neste tempo de louvor e de adoração. Vem, Pai, tomar a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoar-nos neste culto de maneira gloriosa, falar aos nossos corações,
Vem, Senhor, ser o nosso pastor, dirigir este culto para nós, tomar, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, e que em tudo, grande Deus, possamos glorificar o Teu nome nesta hora. Venha, ó Deus, abençoar aqueles que aqui não podem estar, seja por trabalho, Senhor querido, ou por enfermidade. Vai ao encontro dos Teus filhos, ó Pai. Põe as Tuas mãos, libertando, curando, dando saúde àqueles que precisam, para que os Teus filhos possam Te servir e estar em Tua presença. Ó grande e amado Deus, fala conosco através dos hinos que cantaremos, dos louvores que serão apresentados, da exposição da Tua palavra, o instrumento quem será o porta-voz da mesma, que seja um canal, Senhor, para nos transmitir o que precisamos ouvir da Tua parte neste lugar. Continue, Senhor, trabalhando nos corações, realizando a Tua obra e glorificando o Teu nome em nossa vida e no meio da Tua igreja. Pai, continue conosco, é o nosso pedido e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos cantar. Cantar o hino de número 200 da nossa água cristã. Vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 200. Glória a Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que devemos cuidar-nos ao Senhor. Vamos ao coração do lírio, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, cuidado sem temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Meus amigos que desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão perto, terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou.
do Senhor. Cantemos aí comigo 242. Glória a Deus. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer serás sempre a minha alma pensar na glória que do céu eu vou gozar. Que eterna glória vou do céu gozar. Jesus que no pecado me salvou, santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis respirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai forjar, na glória que do céu eu vou gozar. Que eterna glória vou do céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o nosso santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que do céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que no pecado me salvou. Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar, eterna glória vou do céu gozar. Eterna glória vou do céu gozar, com Jesus que no pecado me salvou. Na paz e alegria do céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos cantar aí do hino 186, 186. Aleluia. Glória a Jesus. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Quer que
seguir a Jesus, meu Senhor. Vem que o dia receba do céu a coroa que me darei. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Vem que venha, receba do céu a coroa que me darei. E ao final desta missa, combati o combate de amor, e coroa de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar em valor, seguir a Jesus, meu Senhor. Vem comigo, receba do céu a coroa que me darei. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para estarmos de pé nesta tarde e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus 3, no verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará palha com fogo
que nunca se apagará. O Senhor que se digne de receber a leitura de sua palavra, nós iremos orar ao Senhor. E eu pergunto à igreja: quantos irmãos necessitam de oração nesta tarde? Eu e a casa. Amém da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, grato somos, Senhor Jesus, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estar aqui nesta tarde reunidos mais uma vez, ó Pai, para te louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Grato somos, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor Jesus, tu és fiel, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer até aqui nesta tarde, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, para entregar o nosso louvor a Ti, a nossa melhor adoração, Pai. Grato somos pela vida dos irmãos que chegaram aqui nessa tarde com vida, com fôlego para Te adorar, Senhor Jesus querido. Que nessa tarde o Senhor venha falar em cada coração, Senhor Jesus querido, que nós possamos sair daqui transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai. Que nessa tarde o Senhor venha batizar, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor Jesus querido. Que o Senhor venha renovar, Pai, que é a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha dar ânimo para aqueles que estão cansados, Senhor Jesus querido. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Venha distribuir dons espirituais, Pai querido, para os Teus servos, Senhor Jesus. Venha falar conosco, ó Pai. Dirige esse culto para nós, Senhor Jesus querido. Aqueles que estão em casa nos assistindo, ó Pai, dê a eles a oportunidade, Senhor, deles poderem estar aqui reunidos conosco para agradecer o Teu santo nome, ó Pai, porque não há lugar melhor, Senhor, neste mundo de estar na Tua presença, Pai. Gratos somos por tudo, Jesus. Fica conosco, Pai. Esse é meu pedido em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu. Te amo, Deus. Podemos assentar. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Padeci vós que me guia em meio ao fogo, na escuridão Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és santo.
Aleluia. Nossos jovens louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Mocidade cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Retira meus dedos, toda timidez, toda prepotência, ensina a lidar com os 300, mesmo sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Retira meus dedos, toda timidez, toda prepotência, ensina a lutar com os desejos, mesmo sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas.
sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mocidade, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Olha, Jesus, queridos, nós estamos felizes, gratos a Deus por Ele nos permitir chegarmos aqui na sua casa nesta tarde para podermos adorar o precioso nome do Senhor. Gratos pela vida de todos vocês que vieram aqui conosco adorar a Jesus. Tenho certeza que a nossa vinda aqui a este lugar não foi em vão nesta tarde. Deus marcou este encontro conosco para abençoar a cada um de nós, para falar aos nossos corações, como Ele já tem feito desde o início deste culto, quando começamos a cantar e a louvar o Seu nome. E a nossa gratidão aos amigos que estão do outro lado, assistindo o nosso culto. De repente você está na sua casa e gostaria de estar conosco. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós daremos início ao nosso próximo culto. Então você tem tempo de sair da sua casa e chegar aqui para conosco louvar ao Senhor. Se vir de ônibus, é só pegar os ônibus que descem aqui próximo ao zoológico, Hortência, Senac, Vila Coral. Você está perto do nosso templo. Se você vem de carro, não há distância para você vir adorar a Deus conosco. Faça um esforço. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para todos nós que estamos aqui. Eu estou feliz nesta tarde pela vida do Sandro, da Nini, das crianças. Obrigado por virem. Nós estivemos ontem lá na residência deles, fazendo uma visita, orando. Sabemos que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Estou feliz também pela volta do meu filho, na volta da minha nora. Deus seja louvado pela vida de vocês. E as nossas orações, elas nunca são em vão. Glória a Deus. Deus é aquele que responde às nossas orações. E louvado seja Deus por tudo o que está acontecendo. Gabriel, você vai ser o primeiro hoje. Não sei se você vai cantar, se você vai dar a palavra, se você vai pregar. Hoje você está com tempo. Eu gosto muito. Que fala para a gente levar a mensagem, a palavra, o amor de Deus. O pastor esses dias comprou uns confitinhos aí e nós aqui na igreja temos distribuído, levando para casa, espalhando para amigos, no trabalho, na escola, onde você for. Sabe?
Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu li um versículo que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6. Hoje eu estava lendo sobre um pouco Daniel e esse versículo me chamou a atenção na hora que eu li. Só um versículo que os irmãos conhecem a história. O versículo diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Amém. Só esse versículo eu fiquei imaginando ali Daniel naquela situação. Eu imagino a tranquilidade de Daniel, porque a constância de Daniel, a intimidade que Daniel tinha com o Senhor, a constância dele em oração, em buscar ao Senhor todos os dias. E ali eu imagino também o desespero do rei Dário, porque o rei Dário, ele gostava de Daniel. A Bíblia fala que o rei Dário, ele gostava de Daniel. Ele não queria que Daniel fosse lançado nas covas dos leões. Só que o povo, por inveja de Daniel, porque Daniel ele não se corrompia com nada. Não tinha nada que tirasse o alvo de Daniel, não tinha nada que fizesse Daniel, aleluia, sair da presença do Senhor. E ali aquelas pessoas que ficavam ali, aquelas pessoas do palácio, eles tinham desejo de derrubar Daniel. Até que eles vão até o rei Dário e eles falam com o rei Dário, ele faz um pedido ao rei Dário, porque era a única forma que eles achavam que eles conseguiriam derrubar Daniel. A única forma que eles achavam que ele conseguia matar Daniel. Ele chega para o rei Dário e fala que durante 30 dias que Daniel teve medo. A princípio, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ali ele chamou os adivinhadores para que pudessem interpretar o sonho dele, e ninguém conseguiu daqueles adivinhadores, aleluia, interpretar aquele sonho. Aí falaram que tinha um Daniel, aleluia, porque desde o começo Daniel, ele não se rendeu, ele não se entregou, aleluia, a comer os manjares, aleluia, do palácio. A Bíblia fala que Nabucodonosor falou que aqueles que estavam presos ali era para ser alimentado com as mesmas comidas que eles, beber do mesmo vinho, comer das carnes, aleluia. E a Bíblia fala que Daniel, aleluia, ele não quis comer, ele falou, aleluia, ele falou com um daqueles soldados que gostava dele, ele falou: viu, eu e meus amigos aqui, aleluia, nós preferimos não comer, aleluia, desses manjares, a gente só quer legumes e água. E os 3 amigos de Daniel, nós conhecemos que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que são 4 exemplos, aleluia, na Bíblia, de pessoas valentes, de pessoas, aleluia, encorajadas pelo Senhor, aleluia. Eles falam que eles fazem um teste durante 10 dias, que depois desses 10 dias eles iam ver quem estava mais esperto, quem era mais inteligente e quem estava mais forte. E passando esses 10 dias, eles chamam, aleluia, aqueles que estavam presos para ver quem eram os mais inteligentes, quem eram os mais fortes. Ei, ali eles chegando, rapidamente eles anotaram que o mais inteligente, o mais forte era quem? Aleluia, foi quem decidiu não se contaminar, aleluia, com aquelas iguarias. Foi Daniel, foi Sadraque, foi Mesaque e Abednego, aleluia. E assim, aleluia, porque toda vez que ele revelava desses 10 dias, aleluia, que eles decidiram não se contaminar com esses alimentos, a Bíblia fala que eles receberam do Senhor, específico Daniel, ele recebeu do Senhor um dom, aleluia, a coisa mais linda, um dom, aleluia, de discernimento, de revelar, interpretar sonhos. E a Bíblia fala que ali Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor, ele saiu do reinado,
ali no lugar dele entra Belsazar, aleluia, que mesmo igualmente parecido com Nabucodonosor também teve um sonho que ninguém pôde interpretar, aleluia. Ali fala que Daniel chega, imediatamente a hora que ele chega para interpretar o sonho de Belsazar, antes de ele interpretar, Belsazar fala assim para ele: se você conseguir interpretar, aleluia, você terá púrpuras, você terá novas vestimentas, você terá posições, aleluia. Daniel fala: viu, eu não quero, eu não estou preocupado com posições, eu não estou preocupado com púrpura, aleluia. Daniel interpreta aquele sonho, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque Daniel, ele decidiu não fletar com o mundo. Porque quando nós decidimos fletar com o mundo, não importa se você está dentro da igreja, se você está forte, se você se acha forte, se você acha soberano, não experimente fletar com o mundo. Porque se você fletar com o mundo, uma coisa eu sei: você terá grande chance de ficar por lá e não voltar. Aleluia. Faça como Daniel, faça como Sadraque, faça como Abednego. Eles decidiram não se contaminar. Aleluia. Eles decidiram, aleluia, se santificar. Porque Daniel, quando ele foi lançado nas covas dos leões, aleluia, todo mundo achou que ele não ia sair mais dali. Aleluia. Mas quem estava guardando, quem fechou a boca do leão, foi o grande Deus Todo-Poderoso. Aleluia, foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus, aleluia, o nosso Deus que nós servimos, o Deus que faz coisas impossíveis, aleluia. E ninguém consegue, aleluia, entrar numa jaula de leão e sair vivo. Mas o Senhor, aleluia, Ele nos envia, Ele faz coisa grande para que o nome dEle seja glorificado. Ali não foi o nome de Daniel que foi glorificado. Ali Dário fala, viu, é o Deus de Daniel. Ele fala que o Deus de Daniel poderá ser louvado, ser exaltado, aleluia. E logo depois, aleluia, do governo do rei Dário, ali, como foi falado, eu trouxe uma pregação semana passada sobre Ezequiel, ali no seu versículo 14, até que nós comentamos na escola dominical, onde fala que o Senhor ele ia restituir, aleluia, ele ia restituir o povo de Israel, aqueles ossos que estavam secos, aleluia, que simbolizavam o povo de Israel. E aqui novamente nós sabemos que Daniel foi a primeira parte que foi levado para a Babilônia, ficar cativo, aleluia. E depois do rei Dário, assim que o rei Dário sai, um rei que gostava de Daniel, aleluia, mesmo Daniel não se rendendo, aleluia, aos outros deuses, se rendendo a manjares, não se rendendo a nada, ele gostava de Daniel. Em sequência, aleluia, lá em Ezequiel, daí nos leva a Isaías 53, se eu não me engano, 53, 43, aonde fala, ali onde o Senhor fala com um novo, posso dizer assim, pastor rei, Ciro no caso, que entra no lugar de Dário, que foi quem foi usado, aleluia, como um instrumento. A Bíblia, o Deus Todo-Poderoso fala com ele que era para ele, aleluia, liberar o povo que estava cativo ali em Babilônia. E através desse reinado do Ciro, é onde todo o povo de Israel, aleluia, foi liberado. E Daniel estava no meio desse povo, porque Daniel não se contaminou, aleluia, com os manjares. Daniel não abandonou a sua fé. Daniel é um grande exemplo para nós hoje na juventude, aqueles que também são mais velhos, porque Daniel chegou muito novo, aleluia, em Babilônia. A Bíblia não fala, mas historiadores falam que em média de 14 a 17 anos ele foi levado. E quando ele foi jogado na cova dos leões, ele estava entre 80 e 85 anos, viu? É muito tempo, aleluia, se mantendo firme, é muito tempo na presença do Senhor, se consagrando. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Muitas das vezes a gente passa dias sem orar, sem dobrar o nosso joelho. A gente não tem coragem de entrar no nosso quarto, aleluia, dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. Mas é só desta forma que nós conseguimos vencer o mundo, que nós conseguimos vencer, aleluia, os manjares da vida, aleluia, que nós conseguimos vencer os palácios. Nós não queremos coroas, nós não queremos púrpura, aleluia, é só, aleluia, se consagrando, assim como fez Daniel, aleluia, que nós possamos ser como Daniel, que nós não viemos fletar com o mundo, aleluia, que nós viemos se santificar, que nós viemos buscar o Senhor cada dia mais, amém?
Agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Vitória, louve a Deus comigo. Enquanto a Vitória canta, irmãos, nós vamos servir ao Senhor com as nossas contribuições. Deixa eu agradecer aos irmãos aqui e agradecer aos amigos também que nos assistem. E nós, sexta-feira para cá, iniciamos aí um pedido para adquirirmos Bíblias da Sociedade Bíblica para distribuição. Na verdade, de início eu entrei em contato com os Gideões Internacionais. E os Gideões Internacionais me indicaram entrar em contato com a Sociedade Bíblica, e a Sociedade Bíblica tinha Bíblias a preço quase de custo para poder ser distribuída. Como nós estamos nesse projeto, as pessoas estão chegando, nós estamos aí desejosos não só de dar materiais, como também doar uma Bíblia para aqueles que vão chegando e vão servindo a Deus junto conosco. E nessa de solicitar, eu calculei que iria receber aí uns 200, 300 reais para a gente poder comprar. E para minha surpresa, irmãos, eu estava dizendo isso para os irmãos hoje cedo aqui na escola dominical. Se a gente tivesse um coração proposital para desvio de verba, e a gente vê como a fé do povo para servir aquilo que é direito, sabe? O povo ajuda. E nessa contribuição, nós recebemos R$1.050 de contribuições de sexta-feira. Não tem nada a ver com dígitos, não tem nada a ver com nada. Foram contribuições que entraram. Hoje um irmão me mandou R$350, que enterrou esses 1.050, para então nós comprarmos 154 Bíblias. 154 Bíblias é o que deu as ofertas. Eu não sei se ainda vai entrar mais, porque alguns irmãos prometeram de doar no começo do mês e outros. Então, tudo aquilo que vier, que será para esse propósito, nós destinaremos para a obra do evangelismo. Não queremos nada, porque o maior propósito da igreja é evangelizar. E todo recurso que pudermos adquirir para o evangelismo, ele é muito bem-vindo. Então, esta noite, a minha gratidão aos que ajudaram, aqueles que ainda irão ajudar, e agora nós vamos contribuir para o bom andamento do trabalho do Senhor aqui nesse lugar. Amém. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sei que lá estás.
Glória a Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo à distância nesta tarde. Queridos, eu fiz uma leitura aqui no livro de Mateus. Eu prometo ser bem sucinto nas minhas palavras. Não quero cansá-los. Mas me chamou a atenção o versículo de número 7, que João dizia para aqueles homens o seguinte, verso 7, Mateus 3, 7. E vendo 3, 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira futura? Você, lendo este texto bíblico, você se depara com saduceus e fariseus, que eram os doutores da lei daquela época, conhecedores da religião, que estavam ali à beira do Jordão,
observando aquelas pessoas que desciam as águas para serem batizados por João. É interessante que quando nós olhamos para esse ponto das Escrituras, nós vemos um homem que veio para preparar o caminho do Senhor, e ele trazia uma mensagem de arrependimento, dizendo àquelas pessoas para que se arrependessem de seus pecados, para então herdarem, confessarem os seus pecados, para alcançarem a salvação. E é interessante você ler neste ponto que os outros estavam ali, conhecedores, mas que ao mesmo tempo na expectativa do que viria além daquilo. E João então lhes traz essa mensagem dura, dizendo para que eles se arrependessem. O chamou de raça de víbora e também lhes disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha, irmãos, trazendo isto hoje para os nossos dias e para o tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos olhando para uma humanidade mergulhada no pecado, mergulhada em sua própria perversidade, mergulhada em suas ideias e filosofias. E quando nós olhamos para a pregação das mensagens anunciadas pelas mais diversas religiões, seitas, mostrando um caminho de salvação ao homem, mas muitas vezes querendo levar esse homem para a prática de uma porção de indulgências para que ele possa alcançar, ser salvo, ou fazer determinadas coisas para alcançar a salvação, quando não, muitos daqueles que já se acham extremamente religiosos, acham que estão acima de qualquer coisa, que já são conhecedores exímios das Escrituras Sagradas, e que, através de seu conhecimento, de sua filosofia, de seus entendimentos, já alcançaram a salvação e já estão aí prontos. E é interessante que a mensagem de João Batista, ela era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem para que o homem se arrependesse, pois naquela época, como nos dias de hoje, muitas coisas estavam acontecendo, imoralidade, perversidade, misto em crenças e em religiões. Hoje nós estávamos estudando na escola dominical sobre alguém que, mesmo depois do cânon sagrado estar fechado, alguém veio dizer que não havia trindade e implantaram isso aí no mundo, e até hoje nós temos igrejas e religiões que não são trinitarianas, mas que acreditam apenas ou em Deus ou em Jesus. Temos uma outra que acredita apenas no Espírito Santo. Enfim, tudo está sendo disseminado ao mundo, porém os resultados que vemos com tantas filosofias e com tantas crenças é um mundo cada vez mais mergulhado no pecado, um mundo cada vez mais
sendo sufocado por homens que são amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, amantes do poder, não se importando com o seu próximo, seja ele membro de uma igreja, seja ele não frequentador de uma igreja, seja ele pastor de uma igreja ou não. O que não está em questão esta noite é nada disso, mas simplesmente reconhecermos que todos nós que estamos aqui hoje somos pecadores e precisamos ser salvos, confessarmos a Deus as nossas fraquezas e alcançarmos a salvação que está em Cristo Jesus, porque foi Ele quem subiu ao Calvário, abriu seus braços e deu a sua vida por cada um de nós. Ele sim é o Cordeiro de Deus, Ele sim é o nosso resgatador, Ele sim é aquele que nos abre a porta para nós entrarmos na presença de Deus pelas portas e com ação de graças. E veja que para que isso aconteça, é necessário que a luz do Espírito Santo abra a mente dos homens para que eles possam ser alcançados. Enquanto muitos estavam indo às águas para ser batizados para o arrependimento, outros estavam à beira da praia, das águas do Rio Jordão, observando e questionando aquelas atitudes e olhando como doutores e defensores da lei. A nossa religiosidade, ela não nos traz a salvação. A nossa religiosidade, ela não nos coloca numa posição diante de Deus. A nossa religiosidade é capaz de fazer com que nós ficamos medindo a fé e a santidade do nosso próximo, da qual nós mesmos deveríamos olhar para si próprio para alcançarmos de Deus as benesses que precisamos. E foi isso que João olhou para aqueles homens e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eu quero lembrar aos irmãos desta tarde que Jesus vem vindo aí. E agora, Ele não vem mais como Salvador. Ele não vem mais agora como alguém que vem para remir-nos dos nossos pecados. Agora, Ele vem como juiz. Ele vem agora como aquele que vai julgar os homens, que vai julgar as nações, que vai nos julgar por causa dos nossos atos. Nossos atos não estão livres do julgamento divino, mas se entregarmos a nossa vida a Jesus, seremos salvos da ira futura. E qual ira futura é essa? A condenação do homem para sempre queimar, está no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga. Esta deve ser a nossa mensagem, mostrando ao homem a necessidade de se arrepender todos os dias. E eu quero dizer aos irmãos o que eu disse para um jovem esta semana, quando ele me disse que ele havia, os irmãos viram, o menino colocou no grupo da igreja, um jovem que havia se entregado a Jesus no seu transporte, e eu logo de imediato chamei esse moço para conversar com ele, e ele já me falou dizendo: olha, pastor, eu tenho os meus vícios, eu tenho as minhas práticas, eu tenho uma dificuldade enorme de me libertar de tudo isso. Eu falei para ele: não se preocupe, apenas dê o seu primeiro passo.
você vai enfrentar batalhas. Porque nós que somos crentes, nós enfrentamos essas batalhas todos os dias. Viu, Sandro? Violino? Nós enfrentamos essas batalhas todos os dias. Porque na nossa vida, como na vida de qualquer um, existe uma guerra chamada guerra do bem e do mal. Satanás vai fazer de tudo para nos desviar do caminho de Deus. Satanás vai lutar com todas as forças para nos tirar do caminho do Senhor. Ele vai colocar empecilhos aparentemente bobos na nossa vida, para que na hora do culto a gente deixe de vir à igreja. Ele vai colocar coisas na nossa frente, coisas bobas, mas que se nós não vigiarmos, são esses pequenos detalhes que me tiram hoje, que me tiram amanhã e que vão me tirando depois. Vocês se lembram da história de Ló, quando os anjos chegaram em Sodoma e que aqueles homens queriam se deitar com os anjos de Deus? Vocês não se lembram que Ló precisou fechar a sua porta brutalmente contra aqueles homens? E os anjos cegaram a vista daqueles homens que estavam ali os procurando para deitar com os anjos de Deus e manter relações com eles? Tamanha era o pecado que estava naquele lugar. Mas os irmãos se lembram também da oração de Abraão, quando ele começou a interceder por Ló. Quando ele começou a interceder por Sodoma e Gomorra, ele disse assim: Senhor, se tiver 50 justos lá, e os irmãos conhecem a história, ele vem descendo. Se tiver 40, se tiver 30, o Senhor vai destruir. E o Senhor dizia: por causa desses 40, por causa desses 30, até que a oração de Abraão chegou. E se tiver um só, Senhor, o Senhor vai destruir. Deus disse: por amor a este, eu não destruirei. E o que acontece na sequência? Depois que aqueles anjos se deparam com aquela cena, os anjos olham para Ló e ordenam que ele chame sua família. E a ordem dos anjos de Deus foi a mesma que nós lemos aqui esta noite: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Marquinhos já disse que nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós não podemos flertar com o mundo. Nós não podemos estar com um pé na presença de Deus e o outro pé fora da presença de Deus. Porque Satanás não precisa que nos tirar do templo. Mas se ele conseguir colocar a dúvida dentro do nosso coração, ele já ganhou terreno na nossa vida. Então, por isso, lembre-se nesta noite da mensagem que Deus entregou àqueles escribas e fariseus, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E veja o que mais. No versículo de número 10, ele diz assim: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz frutos é cortada e é lançada no fogo. Esta noite, Deus nos chama a atenção. Ele nos chama para próximo. Porque Ele quer o nosso coração quebrantado diante dEle. Todos os dias. Ele quer o nosso coração quebrantado diante dEle todos os dias. Ele quer também que nós sejamos úteis em sua obra. Por que o machado está posto à raiz? O machado, ele não vem para unir. Ele vem para separar. E está chegando um tempo em que Deus separará o trigo do joio, o puro do impuro, o fiel do infiel. Deus separará
aquele que guarda a palavra e aquele que não guarda. Então, que Deus nesta noite nos ajude a compreendermos a sua palavra e olharmos para Jesus nesta hora e dizer: Senhor, eu quero estar ao seu lado. Eu preciso estar ao seu lado. Não me lances fora da tua presença. Lembra o que o salmista Davi diz? Mesmo depois do seu erro: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É disso que nós precisamos em nossa vida, meus irmãos. Esta graça de Deus para nos mantermos de pé. Porque no tempo em que nós estamos vivendo é só Jesus em nossa vida. E com Ele, dirigindo os nossos passos, nós seremos luz no meio das trevas. E o mundo olhará para nós, como um dia olhou para Moisés, quando ele desceu do monte e o seu rosto brilhava. O mundo olhará para nós, não por nossas vestimentas, apesar de termos que nos andar modestamente falando, mas o mundo olhará para nós e dirá: esse rapaz, esta mulher, este senhor, esta senhora, este jovem, ele é diferente. Tem alguma coisa diferente que eu ainda não consegui compreender na vida desta pessoa, mas ela é diferente. E quando se aproximar de você, eu sempre digo que da nossa boca não pode sair água boa e água ruim. Sabe? E quando se aproximar de nós, as nossas palavras serão capazes de fazer saltar no coração do pecador uma fonte, através de Cristo, uma fonte que salta da vida eterna. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe os irmãos. Vamos para casa nesta tarde, guardando no nosso coração a palavra do Senhor. E a cada dia nos escaparmos daquilo que vai nos afastando e nos tirando da presença do Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar e encerrar esse culto. Lembrando a todos que daqui a pouquinho nós iniciaremos o culto. E se você desejar, fique conosco para participar do segundo culto nesta casa. Domingo próximo o culto é só às 17 horas, porque aí nós teremos só um culto no outro domingo. Nosso Senhor, nosso Deus, Eterno Pai, neste momento em Tua presença, Senhor, queremos, Senhor Jesus Cristo, Te louvar e agradecer pelo Seu nome. Te agradecer, Senhor, por este culto, Te agradecer, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Te agradecer pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor, pela semana que está se iniciando, Pai. Ó, Senhor, venha cuidar dos Teus filhos, Senhor, acompanhar aqueles que vão embora, Senhor, aqueles que estão indo para o trabalho também, Senhor Jesus Cristo, cuida, livra de todo mal, Senhor. E nós que vamos estar aqui, Senhor, continue conosco nesta noite, falando em cada coração neste lugar, Pai. Esse é o nosso pedido que nós fazemos para Ti e Te agradecemos no Teu santo nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele levante sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.